Estudo Bíblico Ouvindo a Voz de Deus, Estudo Bíblico Ilustrado. Estamos de volta em mais um estudo. Espero que seja proveitoso, que Deus nos abençoe a todos. Vamos orar? Obrigado, Deus, por mais um estudo que o Senhor nos concede, que o Senhor nos abençoe, que tudo seja feito segundo a Tua vontade e não a nossa. Nos perdoe por nossas falhas e pecados. Nos dê sabedoria em todas as coisas. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Vamos conferir aqui. Então, gravando. Estudo Bíblico Ouvindo a Voz de Deus. Então, no último estudo, nós vemos que os sinais da vinda de Cristo estão se cumprindo. Um grande sinal que indica a proximidade da volta de Cristo é a pregação do Evangelho em todo o mundo. Dois evangelhos estão sendo pregados, o verdadeiro e o falso. Então, não basta crermos em um evangelho. Nós precisamos buscar, com todo o desejo, com toda a diligência, o verdadeiro evangelho, que tem diferença não só no futuro, mas na nossa vida presente. Devemos provar se a doutrina ensinada está de acordo com a palavra de Deus. No tempo do fim, devemos erguer a cabeça e buscar a Deus em primeiro lugar. A volta de Cristo. Aqui está um pequeno gráfico, um resumo, ou seja, nós acreditamos que estamos nessa parte aqui, entre a ascensão e a segunda vinda de Cristo. E quando ele voltar, haverá a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos salvos, e alguns vão, conforme a Bíblia diz, os que o traspassaram também ressurgem. Eles veem Jesus voltar, os salvos que vão ressuscitar juntamente com os vivos vão para o céu, existe o período do milênio, e depois do milênio existe a ressurreição dos ímpios, a destruição deles e a eternidade com Jesus. A continuidade da eternidade, porque nós já vamos começar a eternidade com Jesus no momento que ele voltar, né? E nós continuaremos com Jesus. A volta de Cristo é a bendita esperança que conforta o coração de seus seguidores, pelo menos o meu coração e de muitos outros, eu acredito. Quando esses se deparam com o sofrimento, a dor, o pranto e a morte ao longo da jornada terrestre. Saber que nós temos a oportunidade de viver um dia com justiça, com as coisas, com as pessoas não dependendo dessa ou daquela pessoa, do desempenho, do pensamento de uma pessoa a respeito do que ela fez ou deixou de fazer, mas com verdadeira justiça, em que nós vamos ter a tranquilidade de não termos ninguém nos prejudicando, não termos roubo, furto, morte, dor, sofrimento. Essa é a minha esperança. Espero que seja a sua também. E se não for, você tem a oportunidade de refletir e se decidir também, sempre a tempo. A sombra do mal passará, a noite do pecado terá fim. Qual é a maior promessa que Jesus nos fez? João 14, de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. Então, isso ocorreria quando? No momento em que ele, depois da morte, ressurreição, ascensão ao céu. Então ele vai, no momento que ele ascende ao céu, ele vai nos preparar lugar. Então quando a Bíblia fala na presença, na parousia, na vinda de Jesus, ela está falando disso. Ela não está falando da ressurreição dele. Então ela está falando que ele volta para nos buscar. Então ele fala, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar, ou seja, quando eu ascender ao céu novamente, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo. Podemos marcar uma data para a segunda vinda de Cristo? Mateus 24, 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Mateus 24, ele fala inclusive de vir como um ladrão, que muitos vão, se você puder assistir o outro estudo, você vai lembrar que ele fala do comer, beber, casar e dar-se em casamento. E nós comparamos os textos, né, mostrando que o comer tem a ver com a glutonaria, o beber com a bebedeira, o casar e dar-se em casamento com a questão da orgia,
com a questão de não se preocupar com nada. Então as pessoas vão estar vivendo a vida do jeito que querem, e ele vem e pega essas pessoas de surpresa. Para aqueles que servem a Deus vai ser uma surpresa boa, né? Vão ficar felizes. Podemos marcar uma data para a segunda vinda de Cristo? Não podemos. Como Jesus virá? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Então a Bíblia fala que aparece no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentam e vão ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. Ora, mas se ele vai estar sobre as nuvens, como é que ele será visível? Basta que as nuvens se afastem, basta que o céu seja limpo, vamos dizer assim. Então as nuvens ficam afastadas e percebes que ele está sobre as nuvens, porque ele se mantém lá acima, as nuvens vão se afastando, ele é visto numa altura considerável, e a Bíblia fala que todos verão, inclusive os ímpios, porque quem vai se lamentar? Os salvos não vão se lamentar, nós vamos ler logo mais que eles vão se alegrar, eles não vão se lamentar. E até porque, se nós pensarmos, não haveria por que os salvos se lamentarem, né? Eles vão estar felizes por isso acontecer. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Ou seja, ele fala, esse texto ele está dizendo para nós o quê? Que ele vai reunir de todo o planeta, onde eles estiverem, eles serão reunidos, os escolhidos. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Aqui é um outro texto que alguns podem dizer, olha, aqui ele está falando de forma simbólica. E se você ler lá em Apocalipse, a partir do verso 4, por exemplo, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era, que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, no caso, para aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele seja a glória e poder para todos sempre. Amém. Vede, ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Perceba que não há simbolismo aqui. Ele está falando literalmente, ele está conversando com as pessoas. Não há simbolismo, não há não relato de visão simbólica. Ele está falando clara, aberta e literalmente. Então, vir com as nuvens e todo olho verá, não tem simbolismo nenhum. Ele virá literalmente. Eles disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como vistes subir. Atos capítulo 1. Então nós vamos lá em Atos. E o que nos diz lá? Capítulo 1, verso. Nós vamos ler o 9. Depois que lhes disse isto, vendo eles, ou seja, eles estavam vendo Jesus, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu ocultando a seus olhos. Então, o contrário disso é o quê? Ele voltar e a nuvem se abrir e torná-lo visível. Aquilo que ocorreu, ou seja, ele subiu e a nuvem o ocultou. Então, antes disso, ela não estava o ocultando. E ela o ocultou quando? Quando ele estava sobre ela. Então, quando ele estava sobre as nuvens, ela o oculta dos olhos das pessoas. Qual é o contrário disso? O céu se abre como um pergaminho, Jesus aparece sobre as nuvens, ou com as nuvens, não é? Dos céus, e é visto por todos. E estando eles com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, de repente junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes. E então, o texto é bastante claro, ou seja, ele virá da mesma forma, ele virá de forma visível,
ele vai aparecer para nós nas nuvens. Qual é a diferença? Segundo a Bíblia, ele não vai pisar aqui. Então, quando ele ascende ao céu, ele estava aqui e sobe. Ele estava aqui na terra e foi ascendendo. Né? Ele não ascendeu já, ele não se mostrou para as pessoas já acima das nuvens. Na sua volta, ele fica ali, acima das nuvens, e é visível, é visto por todos, e ele completa a sua promessa. Então ele resgata os mortos que ressuscitarem para a vida eterna e os vivos salvos que forem transformados. Como Jesus virá? Como ladrão tomando muito de surpresa. 2 Pedro 3, 10. 2 Pedro, capítulo 3, verso 10. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Sua vinda será secreta e silenciosa. Falso. Né? Quando a Bíblia, nós lemos já, nós vamos ler Salmo 50 para completar, mas nós já lemos que ela não será secreta e muito menos silenciosa. Fala de clangor de trombeta, né? Salmo 50, verso 3. O nosso Deus vem e não se calará. Adiante dele um fogo consome e há grande tormenta ao redor dele. Chama os altos céus e a terra para julgar o seu povo. Ele não descerá à terra, ficará nas nuvens. Será visível apenas para os cristãos? Não. Todas as tribos da terra se lamentarão então e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, acompanhado de milhares de anjos, conforme nós vimos que ele inclusive vai enviar os seus anjos. Jesus virá de maneira pessoal, literal, e todo olho verá. O que ocorrerá com os mortos e vivos fiéis na segunda vinda de Cristo? 1 Tessalonicenses 4,16. Né? Vamos abrir 1 Tessalonicenses, é um texto bonito e todos são, né? Mas é um texto muito bonito e importante nesse contexto que nós estamos lendo. A vinda do Senhor. Olha o que ele fala no verso 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Então, ele está abordando a questão daqueles que morreram. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, ele fala que o que ele vai falar ajuda as pessoas que acreditam a ter esperança, a não ficar triste em relação à morte. E perceba que ele não toca no assunto de já estar com Deus no momento da morte. Veja que ele fala, quando ele fala dos cristãos terem esperança em relação à questão da morte, ele fala, cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. E ele fala de vivos e mortos como? Transformados. Aqui o que nós já lemos, né? Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos. Todos quem? Todos os que forem salvos. Ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, ou seja, transformados. E nós seremos, nós quem? Os que estiverem vivos, seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, que o corpo mortal se revista da imortalidade.
E quando este corpo incorruptível se revestir de mortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. O que ocorrerá com os mortos e vivos fiéis na segunda vinda de Jesus? Os mortos ressuscitarão, serão transformados e arrebatados, e os mortos fiéis. E os vivos fiéis transformados e trasladados, arrebatados, junto com os vivos, conforme nós lemos. E os que não se prepararam? Apocalipse 6, 15 a 17, os reis da terra, os grandes comandantes, os ricos, poderosos e todo escravo e livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o dia, o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Então, os que não se preparam, geralmente o que os acompanha? O desespero, né? A ênfase do que nós podemos falar em relação a isso é a questão do desespero, ou seja, de não estar preparado e, diante disso, sabe que o que os aguarda é o que? A destruição. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Aqui esse texto, ele não, pelo menos na nossa crença, ele não está bem, não ficou muito bem contextualizado, mas nós vamos comentar mais à frente sobre isso, tudo bem? 2 Tessalonicenses 2,8: Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, muitos vão buscar esconderijo nas cavernas e pedirão aos rochedos que caiam sobre eles. Buscarão a morte, mas a morte fugirá deles. Os ímpios morrerão ao verem o resplendor da glória de Jesus. De quantas ressurreições a Bíblia fala? João 5, 28 e 29, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Ressurreição do juízo é a ressurreição que vai resultar novamente em destruição. Muitos dos que dormem do pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, duas ressurreições, a primeira ressurreição da vida, a segunda ressurreição do juízo, da morte eterna. Quanto tempo existirá entre a primeira e a segunda ressurreição? Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, quanto tempo entre a primeira e a segunda ressurreição? 1000 anos. A próxima lição dará mais detalhes sobre esse assunto, então a gente comenta de forma mais abrangente, um pouco mais abrangente, no próximo estudo. Tudo bem? Qual será o cântico dos salvos naquele grandioso dia? Ou seja, qual vai ser a essência do cântico dos salvos? Naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Então vai ser o quê? Tranquilidade, vai ser alegria, vai trazer bastante conforto, né, para aqueles que anseiam por esse dia e se preparam para ele, porque nós vamos ter a certeza que todo o sofrimento que nós temos aqui vai acabar, né? Que nós teremos uma vida realmente justa, e conforme a Bíblia fala, em que habita justiça, justiça de verdade, não uma justiça corrompida, não algo que depende da habilidade de um advogado, e se o seu advogado de repente não tem habilidade, você pode não ter a justiça sendo feita, porque de repente uma prescrição de uma prova, alguma coisa nesse sentido, né? Nós não vamos enfatizar esse, porque esse não é o aspecto, mas só para você perceber, né? Justiça, ou seja, você poder sair na rua com a sua família sem que alguém vá lá e te assalte, sem que você corra risco de morte, nada disso. Eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos.
Que convite Jesus nos faz hoje? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então ele nos faz uma promessa não só para o futuro, mas para o presente também. Confiando nele, nós teremos uma vida de paz, uma vida de propósito, um propósito real, não é? Saber que estamos aqui para fazer diferença na nossa vida, na vida das pessoas, levar esperança, levar disciplina de vida, né? A crença de uma justiça concreta, não uma justiça relativista, relativizada, em que a justiça é o que cada um quer que seja, não. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Então, o convite é: vinde a mim. Ele pede que vamos até ele, para que ele nos ofereça conforto, tranquilidade, uma vida transformada no presente e principalmente no futuro. Qual será o resultado da rejeição? Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então, o resultado é destruição. Apartai-vos de mim. Recapitulação. A Bíblia fala que Cristo voltará à Terra. A primeira vinda ocorreu há 2000 anos, aguardamos a segunda vinda de Jesus. O texto clássico da sua segunda vinda está em João 14, aqui fala especificamente do verso 3. Quando ele voltar, iremos para o céu. Jesus virá de modo pessoal, visível e literal, com milhares de anjos tocando trombetas. Aqui o compromisso: quero me preparar para estar entre os salvos na segunda vinda de Cristo. Essa é uma opção que você tem, que eu tenho. Espero que nós decidamos da melhor forma. Creio que haverá duas ressurreições, uma para a vida e outra para a morte eterna. A Bíblia é bastante clara com relação a isso, né? Ela fala que ou nós nos entregamos a Deus ou não nos entregamos, e cada decisão tem a sua consequência. Desejo viver a verdade a fim de poder morar para sempre com Cristo no céu. Eu desejo, espero que você também tenha esse desejo. Se não tem ainda há tempo de desenvolver, e Deus pode trabalhar no nosso coração a cada dia. Próximo estudo: na sequência da volta de Cristo, acontecimentos extraordinários terão lugar. Até que o planeta Terra seja definitivamente restaurado, decorrerá um período de 1000 anos ou um milênio. O que acontecerá na Terra durante esse período? Qual e como será o desfecho de tudo? Então nós vamos buscar estudar isso. Um grande abraço, espero que no próximo estudo você também possa, tendo a oportunidade, assistir. Que Deus nos abençoe a todos, que nós continuemos nosso aprendizado. Amém.